Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim te mostrar como que eu fiz essa linda eco bag. Ela é dobrável, ela tem esse bolsinho aqui na frente que dá para você carregar alguma coisa, com costura francesa. Ela é muito linda e fácil de fazer. Se você quer acompanhar esse passo a passo, fica aqui no canal que eu vou te mostrar tudo muito bem detalhado. Vamos às medidas. Para o corpo a gente vai precisar de 42 por 90. Que eu coloquei ele inteiro assim, porque a minha estampa dá para utilizar dessa forma. Agora, se você tiver um tecido que não dê para ir direto, então você corte 2 vezes de 45. Para alça, 2 vezes 8 por 60. Aqui eu tô utilizando o tecido tricoline, mas você pode utilizar qualquer tecido, tá bom? Americano cru, qualquer um que você tiver na sua casa, o nylon, 2 vezes 8 por 60. E agora, para o bolsinho da frente, aqui eu tô utilizando um tecido medindo 60 centímetros de altura por 19 de largura, que a gente vai usar ele dobrado. Que a gente vai dobrar. Aqui eu já marquei no papel, ele tá dobrado. Que o molde já tá totalmente dobrado, né? Dobrei o tecido e vou marcar um arredondado aqui na parte de cima. Só para vocês verem, tem 19 por 30, né? Aqui eu medi 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, para marcar esse arredondado. Mas aí você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa para arredondar. Eu utilizei uma régua curva já de 5 centímetros, que deu certinho. Aí aqui a gente já corta o molde e vamos cortar também no tecido. Aí já para você ver, essa parte marcada aqui tem 20 centímetros, que é o lugar onde a gente vai passar uma costura depois, tá? Que eu já vou recortar, fazer esse arredondado. Que eu já vou alfinetar para não sair nada do lugar, para passar uma costura de segurança nela toda. Aqui você pode aumentar o seu ponto, aqui eu costumo colocar o meu no ponto 5, para costurar essa parte. E depois a gente vem lá e reduz de novo. Agora já retiro os alfinetes. E aqui agora eu vou pregar o viés nele todo. Se caso você quiser fazer sem pregar o viés, é só você espelhar um lado do tecido no outro e passar a costura nele todo e deixar uma abertura na lateral para desvirar, que também dá certo. E agora eu já vou fazer o cantinho. Essa parte eu venho com ele até embaixo e faço a dobrinha para ficar aquele cantinho bem certinho no viés. Chegando aqui no final, eu já corto o viés, né, passando uns 3 centímetros. Agora eu venho, desviro ele todo, para poder rebater a costura. Eu sempre começo a costurar nesse lado da emenda, onde a gente emenda aqui o viés. Eu dobro, passo um pouquinho da costura, da parte de baixo, e vou costurando em volta dele todo, para dar bem certinho, que assim fica preso dos dois lados a costura e não fica parecendo que saiu fora do viés. Se você chegou agora aqui no canal, esse é um canal de costura criativa e toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Então, se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e acompanha. Cada semana tem peças maravilhosas aqui para você fazer e agregar valor no seu ateliê. Bom, agora que eu já preguei o viés nele todo, eu vou cortar os excessos de linha e agora eu já vou posicionar no tecido. Vou abrir ele todo e vou marcar o meio. E vou vincar aqui com a mão mesmo. Se você quiser, você pode passar no ferro, mas aqui dá para fazer isso com a mão. Que o tricoline marca com bastante facilidade. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas aqui ele tá marcadinho. E vou fazer a mesma coisa aqui nesse bolso que a gente acabou de pregar o viés. Aí aqui, olha, aquela marca que estava marcado lá no molde, 20 centímetros, eu vou refazer ela aqui. Tô colocando só mesmo
2 alfinetes para marcar e vou marcar aqui com a mão também, que já vai ficar marcada essa parte. Aqui eu vou centralizar, onde a gente fez aquele vinco aqui com a mão, e vou marcar aqui para baixo 10 centímetros. Vim aqui de novo e marcar bem no meio da peça. Vou alfinetar para não sair nada fora do lugar, para ficar bem certinho, para a gente passar as costuras. Que eu vou passar desse lado, embaixo e subir. A gente não vai fechar a parte de cima. Dou o retrocesso para não desmanchar a costura. E dou continuação aqui. Que eu tô costurando em cima mesmo do viés, porque a linha que eu tô utilizando é amarela. Que agora é só retirar os alfinetes. E essa parte já está pronta. Agora vamos para a alça. A alça eu dobro o tecido ao meio, marco ele todo aqui com a mão, mas se você quiser, você pode fazer isso no ferro de passar. E marco aqui ao meio novamente. Dobro novamente aqui para o meio para marcar, para essa alça ficar bem certinha. Fazendo isso aqui já é o suficiente para ela ficar marcada. Aí eu dobro e dobro de novo. Agora eu vou começar a costurar, dou um retrocesso e vou costurar essa alça toda. E depois eu vou fazer a mesma costura do pesponto bem na beiradinha, do outro lado também, para ficar um acabamento bem bonito. Corto os excessos de linha, aqui eu já estou com as 2 alças prontas e vou marcar. Aqui eu já levei no ferro de passar e dobrei primeiro 1 centímetro e depois mais 2 centímetros. Para marcar a alça, a gente vai dobrar ela aqui ao meio e vim com a fita métrica e medir 10 centímetros do meio para fora. E colocar um alfinete do outro lado também. Aí eu vou pegar a alça e vou colocar para dentro do alfinete. E vou prender aqui também para ela não sair do lugar. Aí eu seguro aqui para ela não ficar torcida na hora de pregar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Lembrando que aqui a gente tá prendendo ela virada pro lado do avesso do tecido. E agora do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Medir aqui os 10 centímetros, coloco um alfinete. Do outro lado a mesma coisa e vou posicionar as alças. Feito isso, agora aqui eu já vou prender ela aqui à máquina e retirar os alfinetes. Eu costuro e dou o retrocesso para não desmanchar. Faço a mesma coisa dos dois lados. Eu já gosto de ir costurando e retirando os excessos de linha para depois não ficar aquela peça suja, você ter que sair limpando tudo. Agora eu dobro, encosto bem a alça lá no fim da dobra do tecido onde a gente marcou e vou colocar um alfinete para ele não sair do lugar. Agora eu vou passar uma costura, dou o retrocesso aqui no início e no final, bem na beiradinha. E como ele já tá passado lá no ferro, então vai ficar bem certinho. Agora aqui eu vou virar a alça pra cima e vou passar outra costura aqui, na beiradinha também. Vai ficar dessa forma. Agora fazer a mesma coisa do outro lado também. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Começo dando um retrocesso e vou costurando toda a peça. Agora que já está presa aqui, eu vou costurar de novo. Mantendo aqui o tecido com a alça virada para cima. Já corre e faz a sua bolsa também retornável e deixa aqui nos comentários para eu saber se deu certinho aí com você também. Agora, para a gente fazer a costura francesa, a gente vai dobrar, igualar bem aqui no início da peça, na abertura, a gente vai colocar ela bem posicionada, porque a parte de cima tem que ficar bem certinha, para ficar um acabamento bem perfeito.
que eu começo alfinetando sempre da parte de cima para baixo. Vou alfinetar ela toda dessa forma. Se você não quiser fazer dessa forma, também você pode passar a costura reta e passar o overlock, ou mesmo passar somente o viés nessa parte também. Mas essa costura francesa fica um acabamento muito bonito. Que agora que ela já tá toda marcada, a gente vai passar uma costura. Essa costura vai ter a distância de menos do que um pezinho de máquina. Ela não será larga, porque depois a gente ainda vai cortar o excesso de tecido aqui. Dá o retrocesso no início e no final. Vamos retirar os alfinetes aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado também. Fica de olho para o tecido dos dois lados estarem certinhos para você não costurar. Como aqui a gente costura na beirada, para não sair fora alguma parte do tecido. Agora aqui a gente vai cortar os excessos. A gente vai deixar mais ou menos meio centímetro de costura, de tecido aqui depois da costura. Aí você faz isso dos dois lados, vai refilar dos dois lados, para ficar bem certinho. Bom, aqui eu já recortei todo o excesso. Agora eu vou desvirar a minha peça, agora eu vou trabalhar com ela no avesso. Eu vou acertar bem as pontinhas. Se você quiser, você pode levar lá no ferro nessa hora, se não quiser, pode fazer direto, igual eu estou fazendo aqui. A gente vai acertar tudo com as mãos mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, e passar o dedo de um jeito que vai sentir a costura bem no meio da dobra. Vou dar o retrocesso, aqui eu dou o retrocesso 2 vezes para ficar bem preso mesmo no início da bolsa, na abertura dela, para não correr risco de desmanchar nada. Aqui é a mesma coisa do outro lado também. Essa bolsa é muito prática, vale a pena todo mundo ter uma dessa na bolsa. Às vezes você precisa comprar alguma coisa de última hora, aí você lembra que você está sem sacola. E para você não ter que sair carregando aquele tanto de sacola de plástico, aí você já carrega a sua bolsa de tecido, que é uma situação ecologicamente correta, que vale a pena. Agora já estamos chegando aqui no final da costura. E eu vou dar o retrocesso aqui no finalzinho também. Agora aqui que já está pronto, eu vou desvirar a peça. Agora eu já vou dobrar ela para ver como que ficou, para poder marcar o lugar onde vai ficar o nosso botão. Aqui eu já coloquei o botão, eu medi ela aqui, dobrei ao meio e marquei uma distância de 4,5 centímetros e bati um botão aqui. E na parte de cima, eu bati um outro também com a distância de 2,5. Mas aqui, se você quiser, você pode fazer uma casa e pregar um botão também. Ou mesmo colocar um velcro. Agora eu vou dobrar novamente para você ver como que fica. Você dobra primeiro, fecha as laterais, fecha a parte da alça e fecha o botão. E tá pronta a nossa eco bag. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu joinha. Um abraço e te espero aqui para o próximo vídeo.